Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Resposta a Leila Pereira. Você quer aparecer? Então aguarde o que eu vou falar aqui. Flamengo perde poder de fogo em momento decisivo da temporada. Eles fizeram de novo. É isso mesmo. GE coloca o Palmeiras com mais chances de título do que o Flamengo, mesmo o Flamengo tendo 3 pontos a mais. É um negócio de maluco. Ah, mas eles vão jogar e vão ganhar. Não jogaram ainda. Será que eles confiam tanto assim na arbitragem? Você sabe quem vai apitar o jogo do Palmeiras contra o São Paulo no Morumbi no próximo domingo? Acabou de sair a escala nesse momento. Ramon Abate Abel. O mesmo trapalhão. O mesmo que deveria ser punido por ter metido a mão no Flamengo ontem. É piada o que estão fazendo nesse campeonato brasileiro. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Vou pedir a vocês para que metam o dedo no like. Vocês estão bravos com a arbitragem, com a escalação do Felipe Luiz, com a pouca performance do ataque do Flamengo, com a CBF. Mete o dedo no like porque o bicho vai pegar. Vamos falar tudo o que temos que falar para a dona Leila e para a CBF diante do que nós estamos vendo. O like, enquanto você deixa o like, o drone vai subir. Galera, para mim é muito claro que o Flamengo perdeu, sim, poder de fogo no seu ataque nesse momento decisivo da temporada. A gente vê pessoas, comentaristas, influenciadores de peso, com nome no mercado, tentando minimizar, passar pano para o que está acontecendo nesse momento, dizendo que a torcida do Flamengo ela está sendo injusta, uma insanidade. Não é verdade. Você não está se baseando apenas no jogo contra o Cruzeiro, onde o Cruzeiro teve as melhores oportunidades de gol até a expulsão. Pô, da expulsão ficou o Flamengo dominando, cruzamento para a área. O Flamengo virou o time do chuveirinho. Não consegue criar oportunidades com a bola trabalhada no chão, principalmente quando joga no Maracanã, dentro da sua casa, diante da sua torcida. Os últimos 3 resultados, 2 deles contra times que brigam pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, Vasco e Grêmio, o Flamengo empatou. Ah, mas contra o Grêmio perdeu um monte de oportunidade. Perdeu, então aprenda a botar a bola para dentro. Perdeu, mostra que o Flamengo diminuiu o seu poderio ofensivo. Enquanto, por exemplo, o nosso rival direto, o Palmeiras, tem 2 atacantes, o Flamengo não consegue colocar um. Por que o Palmeiras consegue colocar 2 jogadores de área na mesma equipe, que é o Vitor Roque e o Flaco Lopes, e o Flamengo não consegue colocar o Pedro? Fica a pergunta. O Felipe Luiz, para mim, ele errou na escalação, só que o pior de tudo foi ele demorar demais a enxergar o que estava acontecendo no jogo. O Samuel Lino, quem acompanhou a nossa transmissão, aliás, parabéns ao Léo, uma narração espetacular, extremamente profissional. Convido você que está assistindo aí no próximo jogo do Flamengo, no próximo domingo, acompanhar pela telinha e a nossa transmissão, porque está sendo um espetáculo, a galera está curtindo. E eu falei o tempo inteiro durante a transmissão. O Samuel Lino, eu venho criticando, não é falando que o jogador é ruim, gente, futebol é momento, entendam isso. Eu venho criticando e dizendo que ele caiu de rendimento há 2 jogos, 2, 3 jogos. Ele no confronto 1 contra 1, ele não passa nenhuma. E aí não é porque o jogador é ruim, é porque o jogador sentiu ou o peso de jogar no Flamengo, a pressão que é esse final de temporada, ou o que eu acho que seja o peso das pernas, o cansaço pela sequência de jogos. Ele é um dos jogadores que mais joga, não sai.
Não sei por que o Felipe Luiz, nas coletivas, elogia tanto o Cebolinha, mas não coloca o Cebolinha. Não sei por que, em alguns jogos, ele não coloca o Bruno Henrique ali, na posição de origem dele, ao invés de colocar de centroavante. O jogo ontem, o Felipe Luiz demorou a enxergar aquilo que para mim era muito óbvio. O Flamengo, infelizmente, não fez um bom jogo com as bolas no chão, com a bola trabalhada. Não conseguia penetrar na zaga do Cruzeiro, que é muito bem montada. Aliás, o Fabrício Bruno, como eu venho dizendo, né, cara? Vocês sabem, eu sou fã do Fabrício Bruno, acho um zagueiraço, e ontem ele acabou, botou o jogo no bolso. Ele e o Mateuzinho, Matheus Henrique, né, que é chamado hoje de Matheus Henrique, mas eu sempre chamo de Mateuzinho, que já foi inclusive para a seleção brasileira, arrebentaram com o jogo, além do Matheus Pereira, né, meia do Cruzeiro também. Os três jogadores do Cruzeiro fizeram uma partidaça. E simplesmente o Samuel Lino não ganhou uma do William, lateral direito, e não ganhou uma do Fabrício Bruno. Perdeu todas. E a única jogada que o Flamengo conseguia infiltrar, alguma jogada, nem infiltrar, mas conseguia algo de perigo na defesa do Cruzeiro, era aquela bola invertida, que foi conhecida no Flamengo desde a era Gabigol e Bruno Henrique, onde o Everton Ribeiro ou o Gabigol caía pelo lado direito e cruzava no segundo pau para o Bruno Henrique ganhar a bola de cabeça, ou cabecear para a área, ou então cabecear para o gol. Por quê? O Bruno Henrique tem uma estatura diferenciada, ele geralmente é muito mais alto do que o lateral direito, essa bola ela não pega o zagueiro, ela pega as costas do lateral. E o Flamengo ontem levou perigo nessas jogadas. Primeiro, no início do jogo, cruzamento do Varela, a invertida de bola na cabeça do Samuel Lino, ele cabeceou para a área, e o Arrascaeta chegou ali milésimos de segundo atrasado. O Flamengo percebeu que essa era uma jogada que estava dando certo, tentou diversas vezes, só que o Lino não ganhou mais nenhuma, porque era mais disputado com o lateral. A bola chegava mais em disputa com o lateral, e não é a característica dele. E como ele estava mal no 1 contra 1, eu falei na transmissão, coloca o Bruno Henrique urgente, porque é a única jogada que o Flamengo consegue fazer. Felipe Luiz demorou a enxergar, sem contar o Pedro, que eu não vou nem dizer mais aqui, porque aí para mim já é pessoal. Não é possível o Pedro não entrar num time como esse. Ele bota o Pedro no lugar do Arrascaeta, que é um negócio bizarro. O jogador que poderia criar a jogada pro Pedro fazer gol era o Arrascaeta, e tirou o Arrascaeta e botar o Pedro. Não adiantou nada. Tipo assim, tô fazendo o que vocês estão pedindo, tô botando o Pedro, mas aí não tem um armador, não vai chegar para ele. Bom, ele demorou a enxergar que o Bruno Henrique tinha que entrar rápido no lugar do Samuel Lino, principalmente porque a única jogada que o Flamengo fazia era essa bola alçada. Inclusive, a grande defesa do Cássio no jogo foi exatamente assim. Bola cruzada, da direita para o lado esquerdo, nas costas do lateral, o Samuel Lino cabeceia para o chão, o Cássio faz uma grande defesa. Se limitou a isso. Depois o Flamengo teve o controle, o domínio do jogo, porque eles tiveram um jogador expulso. Eu não vou nem comentar a arbitragem, que meteu literalmente a mão no Flamengo. Foi uma piada o que o Ramon Abate Abel fez ontem. Invertendo laterais, faltas, amarelando o time do Flamengo todo. O Cruzeiro batia o tempo inteiro e não tinha cartão amarelo. Teve uma jogada, para mim, crucial, que ninguém fala. Cadê os comentaristas de arbitragem da televisão brasileira? O cara puxa a camisa do Saul. Saul sair em projeção para o setor ofensivo, puxando um contra-ataque para o Flamengo. Ele puxa a camisa num clássico lance de cartão amarelo. O jogador já tomaria o segundo e seria expulso ainda no primeiro tempo. Ele não deu. E sabe, o que mais me irrita é que nenhum jogador do Flamengo vai para cima do juiz para reclamar, cara. O Jorginho, ao invés de ficar para a torcida do Flamengo, canta, ajuda, ele tem que ir no árbitro, demonstrar a experiência dele, indo na arbitragem, falando, cara, peraí, tu não conhece regra? O cara praticou um antijogo, tu não vai dar o amarelo? Que seria o vermelho, o segundo amarelo? Brincadeira, ele meteu a mão no Flamengo no jogo de ontem, o juiz. E para completar, como prêmio a arbitragem de ontem, sabe o que vai acontecer? Ele foi escalado coincidentemente, lembrando, né, que a Leila tem lá
uma relação muito estreita com o presidente da CBF. Coincidentemente, o mesmo árbitro que mete a mão no Flamengo ontem foi escalado, agora saiu a escala nesse momento, para apitar domingo Palmeiras, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Isso é uma brincadeira, isso é tirar, mostra que o Flamengo tem muito pouca força política dentro da CBF, estão fazendo o que querem com o Flamengo, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, ninguém faz nada. De vez em quando aparece o Boto para poder falar alguma coisa que não adianta nada também, porque não é perfil dele, ele não sabe fazer isso. Os jogadores do Flamengo são, entre aspas, bonzinhos, ninguém reclama, ninguém faz a pressão na arbitragem. Teve um pênalti pro Grêmio, não me lembro contra quem, acho que contra o Botafogo. Foi contra o Botafogo, que estava 1-0 com o Kahneman. Ele tinha certeza que foi pênalti, ele parou, falou, não vou bater, não vai, foi pênalti e tal. O juiz, ele que tinha dito que não era, estava convicto e tal. E aí os jogadores do Grêmio pararam, reclamaram. Cara, isso chama a atenção do VAR. O VAR revisou a jogada e marcou o pênalti. O juiz marcou o pênalti. Não é possível que os jogadores do Flamengo vão ser tão passivos assim. Não se ganha campeonato só na parte técnica, não, cara. A Leila Pereira anda falando um monte por aí de bobagem. Aliás, por falar em bobagem, é curioso isso, né? O GE publicou hoje, eles chamam de gato mestre, que de mestre não tem absolutamente nada. De novo, eles colocam o seguinte: chances de título. Palmeiras volta a ter mais possibilidade de título com 45% após tropeço do Flamengo. Flamengo, quer dizer, tem a chance reduzida para 41% de chance. Aí eu pergunto, o Flamengo está 3 pontos à frente do Palmeiras, tem um confronto direto com o Palmeiras dentro do Maracanã e é o Palmeiras que tem mais chance de título? Que conta é essa, cara? Que conta é essa? O jogo não é lá, não. O Flamengo não pega o Palmeiras lá. O Flamengo, além de estar 3 pontos à frente, o Palmeiras vai ganhar do Juventude. Beleza. Aí tem um confronto direto, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Será que eles estão contando que o Flamengo realmente perdeu esse poder de fogo nos últimos jogos e perdeu mesmo? E que não tem time para ganhar do Palmeiras no Maracanã? Será que é isso? É uma brincadeira o que fazem, cara. E aí a senhora Leila Pereira, eu vou mandar um papo reto para a senhora. A senhora se esconde e se agarra no fato de ser mulher e vivemos um momento num país onde você não pode criticar por ser mulher. Porque o Dudu, ele foi punido com 3 jogos, 6 jogos, sei lá o que foi, porque falou algumas coisas em termos de xingamentos e tal, e no tribunal foi considerado que ele xingou uma mulher. Quer dizer que se fosse um homem, pode agredir com palavras. Uma mulher você não pode falar. Então ela tem o poder nas mãos de ser uma presidente do clube que pode agredir da maneira como ela quer o Flamengo, como ela está fazendo, cara. Eu não sei o que está faltando, não sei se o problema dela é conjugal, se ela está com algum problema pessoal, se está sentindo falta de alguma coisa, ou até mesmo se ela está percebendo que o clube dela é irrelevante em termos de audiência. E falando do Flamengo, ela está tendo uma tremenda audiência, porque o tempo inteiro a gente está falando aqui de Leila Pereira, e aí ela continua falando. Hoje ela criou o termo, mais uma vez sendo irônica, terraflamistas. Olha que loucura, cara. Fazendo uma analogia às pessoas que acreditam que a Terra é plana e que só pensa em si, que o Flamengo então tem que jogar sozinho, criando uma narrativa inexistente. Não existe essa possibilidade. O Flamengo, os 20 clubes da Série A, conquistaram o direito de jogar a competição, seja ela liga, sem liga, Liga A contra Liga B, Liga C, que quer que seja. O que está se discutindo é único e exclusivamente o direito de transmissão.
E o direito de transmissão, o Flamengo tem todo o direito de discordar. Todo o direito. Ou até mesmo de, se quiser, ou se eles quiserem expulsar o Flamengo da Liga, que o Flamengo faça a sua negociação direto com a TV. Aliás, era isso que o Flamengo deveria fazer. Iria ganhar muito mais. A Libra se mostrou extremamente incompetente na negociação. A Liga Futebol Forte, que eu não sei se é esse o nome, mas a outra liga, tem muito menos peso. Conseguiu ganhar dos dois lados. Eles fecharam primeiro contrato com as emissoras paralelas lá, com a Globo de lado, e depois fecharam com a Globo também, ganharam dos dois lados. A Libra é incompetente. Incompetente. E a dona Leila quer ganhar visibilidade em cima do Flamengo? O seu clube não tem expressão na mídia. Não tem. É um clube grande? Sim, mas não tem expressão como o Flamengo tem, que é uma verdadeira nação. Como muito bem disse o Flazoeiro e o Paparazzo, o Flazoeiro e o Paparazzo têm mais audiência e mais seguidores inscritos do que a TV oficial do Palmeiras, cara. Eles não são nem ligados diretamente ao clube de regata do Flamengo. Não vou nem falar Flamengo TV, porque aí seria covardia e piada, né? Seria covardia com a dona Leila. Dona Leila, vai procurar o que fazer, cara. Vai falar do seu clube. Esquece o Flamengo, vai buscar os seus direitos na justiça. Para de falar do Flamengo. Você está agindo de uma maneira extremamente desrespeitosa com os torcedores do Flamengo. E se é para desrespeitar, então nós vamos desrespeitar também. O que está faltando? Vai procurar o que fazer. Peço a você para que deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço, saudações rubro-negras.